Olá, meus amigos e amigas! No vídeo de hoje, eu venho falar de um livro que eu acredito que ele é indispensável a todos os seres humanos. Essa obra, com certeza, mudou a minha vida. Eu lamento não ter comentado a respeito dela do jeito que ela merecia nas redes sociais. Eu falei dela, mas eu falei muito pouco, eu falei de maneira sutil. E hoje eu percebo que falhei muito nessa questão, porque esse livro, ele merece ser divulgado. Estou falando de Maestria, do Robert Greene, que é o autor de As 48 Leis do Poder, que é uma obra que eu já falei um pouquinho mais. Inclusive, As 48 Leis do Poder tem resenha aqui no canal. Mas, se eu for comparar, apesar de As 48 Leis do Poder ser um livro fantástico, se eu for comparar com esse livro, As 48 Leis do Poder perde feio. Esse livro, como eu vou frisar, sem sombras de dúvida, ele é indispensável. Eu creio piamente que todo ser humano tem que ler esse livro. Essa obra é leitura obrigatória. Eu penso que ninguém pode passar a sua vida sem ter lido essa obra e principalmente relido. Você tem que ler, reler, assimilar. E também já vou pedindo perdão se vocês escutarem uma buzina, porque eu estou gravando de dia e o carrinho do padeiro resolveu aparecer aqui, mas eu não vou interromper a minha gravação para gravar depois, porque eu tô assim animado, eu tô empolgado, então vai com buzina mesmo. Eu não posso deixar para mais tarde a missão de estar divulgando esse livro essencial para a vida de vocês. Então, e eu também penso o seguinte: se alguém deixar de continuar a assistir esse vídeo por conta de um som de uma buzina, lamento. Cara, você tá perdendo feio, porque deixou que um pequeno obstáculo atrapalhasse a sua questão de estar absorvendo um conteúdo que pode realmente transformar a sua vida, que pode ser a evolução do seu pensamento. Sobre o que Maestria vai estar falando? A primeira coisa, Maestria vai estar nos dizendo que nós, seres humanos, temos uma força interior que a princípio parece ser improdutiva. Essa força, no lugar de nos levar a agir, ela meio que nos isola, ela nos deixa obcecados. Essa força nos deixa focado em um determinado pensamento que tem aquela aparência de uma obsessão. Você só pensa naquilo, você só quer aquilo. E quando eu falo pensa naquilo, não é naquilo, mas estou falando num sentido da sua vida, numa missão. Essa força, ela é tão presente que às vezes, e de uma maneira tão forte, que ela pode te dar a ilusão de estar te sufocando. Só que de repente essa força que meio que te contrai, assim, que te deixa com essa sensação de esmagamento mesmo, de repente ela faz um movimento contrário. Ela tá assim, ó, te contraindo. De repente, bum! Ela explode e você não consegue mais ficar fechado, isolado, e ela se transforma em ações concretas. No princípio, quando essa força está se transformando em ação, você tem que pensar um pouco em como realizar essas ações. Elas não saem assim tão automáticas. Só que existe uma vantagem. Enquanto você está realizando essas ações em torno dos seus objetivos, você começa a olhar o mundo e percebe conexões em todas as situações. É como que o seu olhar ele se abrisse para o mundo, onde você enxergasse ligações com a sua questão, com as suas questões, com as suas ações. Ou seja, tudo que você olha parece estar falando daquele assunto. É incrível, a sua visão se abre. Existe uma porção de coisas rolando ao seu redor,
mas o seu olhar ele só detecta aquilo que é necessário para a realização da sua missão. Então as suas ações, o seu movimentar, embora ainda com essa necessidade de pensar, ainda você está naquele patamar de um processo lento, ele não é tão lento assim como a gente imagina, porque você já vai meio que direcionado para realizar aqueles movimentos e executar todas as ações que vão garantir um melhor resultado. Com o desenrolar da história, com a prática, o que vai ocorrer? Aquelas ações que a princípio precisam de um certo pensamento, de uma certa morosidade para serem executadas, elas vão sendo absorvidas pelo seu cérebro de tal forma que depois tudo aquilo que era demorado entra no automático. É como, veja, andar de bicicleta. No início você tem uma dificuldade, parece que você tem que pensar como conseguir o equilíbrio, só que uma vez aprendido o andar de bicicleta, você pega a bicicleta e sai andando num equilíbrio perfeito. Você não fica pensando, tenho que me equilibrar, tenho que me equilibrar. A questão do falar, especialmente você percebe isso quando vai aprender outra língua. No princípio você está aprendendo vocabulário, aí você pensa na sua língua automaticamente, porém na outra língua você tem que parar um pouquinho para pensar, como é que eu vou construir essa frase, qual é a palavra? Só que com o decorrer do desenvolvimento da linguagem da outra língua, você já nem pensa. Os verbos, o vocabulário, eles saem automaticamente. É isso a força da maestria. A maestria, ela vai fazer com que você enxergue sua missão, você fique focado nessa missão, você comece a realizar ações de uma maneira um pouquinho morosa, mas percebendo uma conexão maior de ideias, até o ponto em que tudo vai se tornar automático. E aí você não para, você se desenvolve. Às vezes as pessoas acham que para desenvolver uma missão você tem que ter um pensamento totalmente disperso, olhando toda a realidade de uma maneira global. E às vezes o negócio... Às vezes pode ser que existam situações que você precisa ter um olhar global, ver o tudo. Mas a maioria das coisas, se você for pensar, se você quiser ter sucesso, você tem que focar num único assunto. Você tem que realmente ali, descobrir isso, uma única coisa, e dedicar a sua vida a essa única coisa. E essa única coisa é a força da maestria. Aqui tem um conceito muito interessante que eu acho que vale a pena ser assimilado, que é a questão dos neurônios espelhos. É constatado que os seres humanos ele tem uma capacidade de imitação que a gente chama de uma maneira um pouco mais científica de neurônios espelho. Ou seja, a gente acredita que para realizar uma ação a gente tem apenas que realizar a ação. Mas se a gente for perceber, na realidade, quando o ser humano observa, por exemplo, suponha que você queira aprender a lutar, melhorar os seus golpes. Não é só questão de você golpear, mas se você começa a assistir vídeos de pessoas lutando, o seu cérebro ele não distingue essa capacidade de você fazer um movimento, de você estar fazendo um movimento concreto e de você estar vendo outra pessoa fazendo um movimento. Quando você olha uma pessoa fazendo um movimento, o cérebro assume aquele movimento como seu. Então, para exemplificar, suponha o seguinte: duas pessoas que nunca lutaram. As duas pessoas estão enferrujadas pela questão de não executarem movimentos, de não terem flexibilidade. Então, fisicamente, elas estão com dificuldade. Aí você pega uma pessoa, uma delas, e coloca ela para assistir vídeos de luta. E a outra vai continuar sua vida normal, sem assistir nenhum vídeo de luta. Depois de um certo tempo, você chama essas duas pessoas e resolve: vou ensinar vocês a lutarem. Aquela pessoa que não fez nenhum movimento de luta, mas que assistiu,
por causa dos neurônios espelho, ela vai ter muito mais facilidade para aprender a movimentação. Isso vale para luta, movimentos de dança, para questões até da felicidade. Ah, você está muito depressivo. Se você está muito depressivo e fica vendo pessoas somente tristes, o que vai acontecer na sua vida? Os neurônios espelho vai fazer com que você absorva essa tristeza. Então o que você tem que fazer? Começar a assistir vídeos de pessoas mais felizes, de pessoas mais confiantes. Ó, muda até a sua atitude. Você tá naquela vibe, naquela energia negativa. Aí você assiste pessoas pra frente, pessoas alegres, pessoas confiantes, pessoas assim que têm uma boa postura, pessoas que falam bem, pessoas que se destacam. Só o fato de você estar olhando a princípio, isso vai te dar uma facilidade de desenvolvimento muito maior do que aquelas pessoas que estão aí olhando, tipo, só bobeiras aí nas redes sociais. Eu ia dar exemplos mais concretos, mas eu acho que não vale a pena nem mencionar para não ativar o meu pensamento, os meus neurônios espelhos para essas atividades. O negócio é sempre: você quer crescer em uma determinada atividade, em uma determinada área da sua vida? Comece a observar pessoas que são destaques naquela área. E aí você vai, automaticamente você vai assimilando e você vai desenvolvendo o seu potencial melhor. Aí eu vou dar uma dica que não tem no livro, mas que eu observei na vida. Eu acho que essa dica é fundamental. Exemplo: eu estou numa vibe de tristeza. Então, se eu estou numa vibe de tristeza e eu quero ficar mais alegre, eu vou procurar pessoas alegres. Eu vou querer conviver com elas. Aí que está o engano. Por quê? Da mesma forma em que os meus neurônios espelhos vão ser ativados pela alegria da pessoa, eu estou num processo ainda de transição. Então, eu estou num processo que inicialmente estou naquela energia negativa. O que vai acontecer? A minha energia negativa vai estar competindo com a energia positiva daquela pessoa. Então, às vezes, o fato de eu procurar uma pessoa mais alegre pode resultar no efeito contrário. No lugar de eu assimilar essa alegria, essa coisa positiva, a pessoa venha a assimilar todos os meus processos destrutivos, negativos. Aí vocês estão pensando: mas aí, Fernando, o negócio complica, então o que eu faço? Olha, nós temos uma facilidade muito grande que não existia nos tempos atrás, que são as redes sociais. Ao invés de procurar um contato direto com essas pessoas, assista vídeo dessas pessoas. Olha, tem pessoas aí muito positivas, pessoas assim com grandes destaques em determinadas áreas. Assistam os vídeos dessas pessoas, sabe? Vai assimilando os processos dessas pessoas. Observe a sua postura, o gesticular. Quando você começar nesse processo de observação, naturalmente aquela energia destrutiva, aquele sentimento de fracasso, ele vai acabando. Aí quando você se sentir pronto, aí sim, procure o contato com essas pessoas, porque aí você já vai estar diferente, você vai estar mais positivo, então vai ter uma chance assim muito maior para você melhorar em sua vida. Eu vou citar também um exemplo assim concreto que aconteceu comigo, e assim, aconteceu até antes de ler esse livro, mas aí o livro me ajudou a reconhecer esse processo de uma maneira mais clara. A minha atividade de escrita. Eu era uma pessoa que tinha facilidade de ideias, porém eu não tinha facilidade de expressá-las de uma maneira clara. Aí o que eu fiz? Eu comecei a escrever as minhas ideias. Então eu chegava, botava no caderno, no papel, escrevia. Então eu tinha muitas ideias e eu não me bloqueava, eu colocava tudo do jeito que vinha. Depois de um tempo, eu comecei a corrigir essas ideias e também observar outras pessoas que escreviam bem
pessoas que se destacavam também no falar, o que aconteceu? No princípio, as minhas correções eram muito grandes, haviam muitos erros. As ideias, eu confesso, não vou bancar humilde, as minhas ideias eram ótimas, porém elas não estavam bem expressas. Elas necessitavam uma lapidada para que as pessoas pudessem entender melhor o seu conteúdo. Conforme eu ia corrigindo, ia tendo esse trabalho, conforme eu ia lendo livros de outras pessoas que se destacavam por uma excelente escrita, hoje, quando eu escrevo, a minha escrita ela já sai meio que quase que pronta. São poucas correções que eu tenho que fazer, mas isso foi um processo. Demorou. No começo, muitas ideias, algumas até jogadas fora porque elas não serviam, elas estavam desconectadas. Agora o texto ele já sai mais fluido. E conforme o tempo está passando, eu estou percebendo o quê? Eu estou tendo uma evolução muito grande na minha capacidade de escrita. Tanto é que eu acho que eu me expresso muito melhor na escrita do que na fala, mas isso também está me dando consciência. Puxa vida, para escrever eu sou ótimo, para falar ainda há um certo problema, há umas gagueiras, às vezes eu penso numa palavra e digo outra, ou seja, a coisa ainda está meio confusa. Mas o que eu estou fazendo? Já que existe os neurônios espelho, eu tenho procurado assistir vídeos de pessoas que eu admiro, pessoas que são destaque na fala, pessoas que se expressam bem, pessoas que são confiantes. E olha, e não importa o conteúdo, porque às vezes a gente se foca, o importante é só o conteúdo da pessoa. Não, gente, não é somente o conteúdo, mas a forma que a pessoa transmite o conteúdo. E por causa disso eu até percebi, às vezes é até mais lucro você, ao invés de procurar um conteúdo novo, você pegar uma pessoa que fale de um conteúdo que você assimila bem, que você tem um perfeito conhecimento, e focar mais no jeito que a pessoa se mexe, nas pausas da fala, como é que ela gesticula, porque o falar não é somente aqui ó na boca, o falar também é questão do olhar, o falar é a expressão facial, é o sorriso, é os momentos de ficar sério, é esse movimentar das mãos. Então quando você, de repente, olha, eu conheço esse conteúdo, mas olha só como essa pessoa, ela explica esse conteúdo. Ela explica de um jeito tão fácil, talvez eu possa até ter maior conhecimento do conteúdo, mas se eu não souber a maneira certa, o gesto, a expressão, a entonação da voz, eu não vou ter o mesmo efeito. E por isso que muitas vezes pessoas até que sabem menos que a gente, elas têm um maior destaque. Por quê? Porque o segredo delas está ó, no global, em toda a movimentação, em todo o gesticular. E as pessoas não, as pessoas elas são muito apressadas. Elas querem só conteúdo, elas querem também as coisas muito prontas, muito rápidas. E isso também, aí eu já vou fazer uma crítica a algumas pessoas que pegam vídeos como esse, aí elas aceleram, elas pulam parte, elas não observam as pausas e elas não percebem que essas atitudes, acelerar, gente, ninguém vai ficar falando assim rapidamente, totalmente rápido, ninguém consegue ficar falando rápido, ninguém consegue ficar expressando as ideias assim de maneira rápida, porque as pessoas elas precisam de pausas para assimilar as coisas, mas tem fulanos que não tem paciência e querem correr imediatamente para chegar ao fim, para fazer coisas rápidas porque acham que o mundo vai acabar, não sei como. Não é desse jeito, gente. Sabe, antes criticavam as redes sociais pela questão da aparência, porque as pessoas faziam Photoshop, aí ninguém conseguia aquela aparência. Só que nós estamos entrando num mundo que as pessoas não estão percebendo que elas, entre aspas, estão fazendo Photoshop da fala. Elas aceleram, elas pulam e elas criam maneiras de falar que não existem na verdade. Porque no mundo real você não vai falar correndo, você não vai poder chegar também e escutar uma pessoa, ó, a pessoa tá falando, você tá numa palestra, tá conversando, vou tocar um botão e a pessoa vai falar correndo. Isso não existe, gente. A gente tem que partir para a realidade. Esse virtual, esse acelerado,
vocês não estão enxergando, mas vai trazer consequências muito negativas em gerações futuras, até para uma entrevista de emprego. Por quê? Você vai sentir uma necessidade de falar rápido, o seu entrevistador também não vai ter muita paciência, porque ele está tão acostumado a ver tudo assim, tudo corrido, tão rápido, que ninguém vai estar se entendendo. E assim, talvez uma pessoa ou outra consiga essa velocidade de comunicação, mas a maioria não vai estar assimilando, assim como a maioria não consegue o ideal de beleza das fotos do Photoshop. Aí nós vamos gerar uma geração de pessoas frustradas pela falta de uma comunicação acelerada. Guarde bem isso. Isso vai gerar consequências negativas. Então eu acabei agora fazendo um compilado de ideias adquiridas do livro Maestria e de minha experiência com a vida. E eu creio que essas explicações podem ajudar vocês. Porém, nada disso vai substituir a leitura desse livro. Por isso, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link de compra para vocês adquirirem essa obra. E eu tenho certeza que se você não comprar, você vai estar perdendo. Então aproveita, clica aí e também ajude no trabalho do canal dos Filósofos dos Livros, pois utilizando o meu link de compra, você gera uma pequena comissão para o canal sem pagar nada mais por isso. Tem gente que acha, vai ficar mais caro. Não fica mais caro, o livro fica no mesmo preço, só que uma pequena porcentagem é desviada. Ou melhor, desviada não, direcionada para o canal Filósofo dos Livros, e você ajuda no meu trabalho. E assim, se vocês gostaram desse conteúdo, acham que é um conteúdo realmente relevante para a vida de vocês, não esqueçam de curtir, de comentar e compartilhar. Conforme o maior número de curtidas, compartilhamento, eu vou perceber que as pessoas então estão interessadas. Quem sabe eu não venha gravar outros vídeos sobre esse livro. Seria interessante. Aqui eu dei uma coisa geral, mas o livro ele explica como usar melhor os neurônios espelho, como utilizar da maestria, desse dom, dessa força. O livro dá indicações sobre essas coisas através de exemplos concretos, exemplos históricos. Os grandes mestres, Leonardo da Vinci, por exemplo, é um deles, e outras pessoas aí famosas que são assim destaque na humanidade. Eu só lamento uma coisa: nós não temos exemplos femininos. Porque infelizmente ainda a história da humanidade, nesse exemplo grande, por ter meio que oprimido as mulheres, fizeram com que elas ficassem fechadas. Mas nós sabemos que no passado, apesar de um número ser menor ao dos homens, existiram mulheres que também se destacaram pela sua grande inteligência. E hoje também estão surgindo grandes personalidades femininas. Eu acho que depois de um tempo seria legal não acabar com esse livro original, mas criar uma versão de Maestria falando das grandes personalidades femininas que utilizaram esse dom, que se destacaram, o que elas fizeram, até para serem incentivos a outras mulheres. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água no joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!